Eu quero perguntar aqui, Jones, já que agora você, até onde eu entendi, é um dirigente partidário, né? Agora você ocupa uma posição formal dentro de um partido político. Pois eu quero perguntar sobre articulação política, né? Vamos supor, então, que você, com o seu projeto, com o seu plano de governo, se dispute a Prefeitura de São Paulo, você ganhou a Prefeitura de São Paulo. Como você pretende implementar, uma vez ganhando a Prefeitura de São Paulo, o seu projeto comunista revolucionário? Como você vai articular os seus projetos dentro da Câmara dos Vereadores? Qual que seria a primeira medida que você tomaria juridicamente? Qual que é o decreto? Qual que era o certame, a licitação que você abriria? Qual que seria a liberação do orçamento que você pediria para a Câmara dos Vereadores, implementando um projeto comunista revolucionário? E eu quero aproveitar e perguntar para você, dentro do âmbito de articulação política e projeto comunista revolucionário, você já chegou a afirmar que os liberais, né, deveriam, né, sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam, você está negando, eu estou aqui com o print, posso mostrar. Que os seus adversários liberais seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado. E que também, numa revolução, né, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né, e dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria para você, dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e para você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria para fazer a revolução? Seria uma coisa ok assim para você? Pode ir. Deputado, veja, eu defendo, por exemplo, penas muito duras para empresários que, em nome do lucro, negligenciam a segurança e afundam cidades como Brumadinho. Você votou contra para proteger os empresários. Eu, por exemplo, defendo penas muito duras. E quem mata é justamente a ganância capitalista, né? Em Brumadinho, mais de 270 pessoas morreram e você não explicou porque votou contra. Dito isso, vamos diretamente à pergunta. Veja, gente, a pergunta ela tem uma mentira, né? Não se implementa um projeto comunista num âmbito municipal, né? Nem numa eleição está em jogo se vai ser o modo de produção, o regime, se vai ser socialista ou comunista. Isso não está em jogo numa eleição, especialmente numa eleição municipal. O deputado deve saber muito bem que o município, no Brasil, a estrutura de municipalidade, ela concentra bem pouco de capacidade arrecadatória, decisória, que tem uma hiperconcentração de poder no âmbito da União, né? A União é responsável pelo maior número de impostos arrecadados e os marcos regulatórios dos próprios serviços municipais dependem muito de competências da União. Eu espero que o deputado saiba disso. O que é que está em jogo, por exemplo, na eleição municipal? Está em jogo, basicamente, o modelo de governança e o conflito redistributivo. O que é o conflito redistributivo? É para onde vai prioritariamente o orçamento. De quem se cobra e para onde vai o orçamento. Eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022. O que é que a gente estava colocando ali como debate? Tem três questões fundamentais. Primeira questão, é preciso fazer da campanha uma espécie de plebiscito programático. Você deixar muito claro o que vai fazer, como vai fazer, de onde vai sair o dinheiro, qual é que vai ser a perspectiva, como você vai apresentar os projetos para saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente e por aí vai. Deixando claro o projeto que você está defendendo, envolvendo toda a classe trabalhadora, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo a academia, ganhando a eleição, desde já se propõe uma governança com participação ativa, né? Não uma governança a frio, uma governança a quente. Então, mecanismos de orçamento participativo, mecanismos de participação direta e indireta nas secretarias, junto com os movimentos sociais e os setores da sociedade interessados em determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, vai ter uma secretaria de saúde. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os usuários, têm que ter vários mecanismos de consulta, de participação direta e indireta para fiscalizar o trabalho da secretaria, para definir as prioridades orçamentárias e definir os marcos de regulação da política no setor de saúde. Então, uma governança direta, ativa e um processo de definição de prioridades orçamentárias. Então, vamos pegar algumas coisas básicas. No exemplo de São Paulo, já que o deputado quer tanto debater São Paulo. Em 2015, foi aprovada uma legislação na Câmara Municipal de São Paulo que diz que 100% do alimento servido para as crianças na merenda tem que ser à base de orgânicos.
né, até 2026. Isso é importante? Muito. Por quê? Isso preserva o meio ambiente, que a gente está falando de uma produção de alimentos sem agrotóxicos, sem destruição ambiental. Isso é bom para a saúde das crianças. Isso é bom para a agricultura familiar, para gerar emprego no campo. A gente está em 2024, só 4% da alimentação das crianças, 1 milhão de refeições servidas pela Prefeitura de São Paulo, são de alimentos orgânicos. Então as crianças estão comendo comida com agrotóxico e que, em vez da Prefeitura comprar diretamente nas creches conveniadas e nas creches que são PPPs, a Prefeitura está dando dinheiro e se compra como quer e não cumpre a lei de orgânicos. Então, por exemplo, uma das prioridades seria garantir uma alimentação digna, de qualidade, à base de orgânicos, porque conecta a política de educação, que é fundamental a criança bem alimentada para aprender, conecta a política de defesa do meio ambiente, conecta a política de saúde, menos agrotóxico, menos doença, menos câncer, menos problemas na área da oncologia, e você vai remodelando o orçamento público para garantir o interesse fundamental da classe trabalhadora. Isso no âmbito de uma prefeitura. No âmbito da presidência, as possibilidades e potencialidades são muito maiores, porque tem mais instrumentos. A Erundina aqui, por exemplo, em São Paulo, fez a melhor prefeitura da história de São Paulo. Não foi reeleita porque naquela época não tinha reeleição, né? A Erundina, por exemplo, fez um programa revolucionário de moradia popular baseado fundamentalmente de garantir como prioridade orçamentária, fazer os mutirões, mobilizar as comunidades e conseguiu dar respostas sobre moradia popular, regularização fundiária, melhora das casas das pessoas, e até hoje nas periferias de São Paulo a Erundina é muito lembrada. Então é uma governança com participação popular direta, com prioridade de destinar o recurso público para os interesses da classe trabalhadora e combatendo todas as roubalheiras do Ricardo Nunes, que o Kim Kataguiri é cúmplice, já que apoia ele. 3 minutos para a réplica. Vamos lá, eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Jones não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental, que é peça fundamental em preservação de meio ambiente. Quem se diz preocupar com o meio ambiente deveria saber uma coisa elementar dessas, mas vou repetir, porque não separava a barragem feita de mineração com a barragem feita para hidrelétricas. E reforço, você é contra a punição para empresário. De quem foi o relatório do licenciamento ambiental que aumentou a punição para os empresários? Eu que aprovei dentro da Câmara dos Deputados, né? Não sei se foi falta de conhecimento seu, mas a minha lei é muito mais estruturada e com uma punição, com punições administrativas maiores, incluindo também as repercussões criminais do projeto de lei que você citou. Então, isso não sei se você não sabia ou se você preferiu ignorar. E você não respondeu como você articularia, como você construiria maioria para governar. Você ia aceitar as indicações políticas? Quais partidos que iam fazer essas indicações políticas? Como é que um comunista revolucionário faz articulação política dentro da política institucional, agora que você é um dirigente partidário que quer disputar o poder? Um dia pode ser que você ganhe a eleição, né? Até agora não aconteceu, mas você ganha a eleição um dia, você vai articular como e você vai aprovar como esses instrumentos. Por exemplo, orçamento participativo. Precisa mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, como você articula e como você constrói a maioria para isso. E você também não respondeu em relação à própria revolução. Se na revolução mortes, né, são contingências comuns, aí como você coloca, se a minha morte também estaria ok. Se você me matar numa revolução, estaria tudo bem para você. Eu quero entender da sua mentalidade até onde vai, né, o uso da violência, o uso do massacre para você implementar a ideia que você acredita. Outro ponto em relação a elogio ao programa ao governo da Erundina, que a Erundina é muito lembrada na periferia até hoje. Claramente você não anda na periferia de São Paulo, porque, olha, eu vou para Parelheiros, vou para o Parque de Taipas, eu vou para várias comunidades daqui, inclusive onde o MBL possui ONGs de trabalho de assistência social, e não tem ninguém falando bem, ninguém lembrando de Erundina, pelo contrário. Os planos diretores aprovados, formulados e levados a cabo pelos governos da Erundina jogaram os mais pobres ainda mais para a periferia, com menos saneamento básico, com menos acesso à energia elétrica, com menos acesso a esgoto, com linhas de ônibus piores, aumentando o tempo que eles passam, né, dentro do transporte público e piorando a sua condição de vida de maneira geral. E o outro ponto, orgânicos preservam o meio ambiente e diminui desmatamento. A produtividade do orgânico é muito menor do que a produtividade do alimento comum. Você desmataria muito mais, você destruiria muito mais o meio ambiente se você implementasse alimentos orgânicos 100% para todo mundo, seja em escola, seja em repartições públicas, seja na iniciativa privada ou no mundo inteiro. O desmatamento aumentaria justamente porque você não teria o controle de pragas que você tem hoje com os pesticidas, que inclusive em doses legais
Hoje, nunca houve nenhum caso de prejuízo à saúde pelo uso de pesticida em doses legais permitidas pela legislação. O que há são problemas de saúde causados pelo excesso fora da lei. Segunda pergunta, Não, se quiser. eu tenho 3 minutos da réplica. Não, a réplica é dele. A pergunta foi dele, a você responder a réplica dele. Você pode incluir na sua pergunta de 3 minutos. Eu te falei que essa regra é falha. Eu preferia um tempo. Bora lá. Aproveita nessas 3 minutos e faz algum comentário e já faz a pergunta, então. Vamos lá. Primeiro, o deputado Kim Kataguiri acabou de mentir. Maxwell vai subir para as minhas redes sociais agora, tá lá no story do Instagram. O Kim Kataguiri, ele votou a favor da PL 3729 de 2021, que dispensa o licenciamento ambiental para vários empreendimentos, em que todos os ministros do meio ambiente, ex-ministros do meio ambiente, do governo Collor, sendo pelo governo FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, todos foram contra. Então, o deputado Kim Kataguiri votou a favor do PL 3729 de 2021, que dispensa o licenciamento ambiental para vários e vários empreendimentos. E ele também não respondeu, reparem bem. O PL que criminalizava o rompimento de barragens por negligência, se ele tinha discordâncias, ele apresentava tentativa de mudança e melhorar o projeto. Ele só votou contra e nunca mais apresentou nenhum projeto de lei. Eu aprovei. Peraí. Tá bom, cara. Nunca mais apresentou nenhum projeto de lei para tentar dar conta da questão. Isso por um lado. O que ele falou sobre o governo Erundina é mentira, mas me dispenso de comentar. Agora, deputado, eu estou muito interessado em saber uma coisa. Você votou a favor do PL do veneno, né? Que é o projeto de lei número 6299 de 2022, que segundo dados da Fiocruz, uma das instituições públicas mais importantes e respeitadas do Brasil, o PL do veneno libera o uso de agrotóxicos comprovadamente que causa câncer, com substâncias cancerígenas, e não existe nenhum estudo que garanta um nível de consumo seguro dessas substâncias. Novamente, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo inteiro. Vários agrotóxicos que estão proibidos na União Europeia, proibidos nos Estados Unidos, proibidos na China, são consumidos no Brasil. A bancada ruralista, né, a ideia deles de passar a boiada, apresentou esse projeto de lei, ampliou o uso de agrotóxicos. Ministério do Meio Ambiente, Fiocruz, várias instituições renomadas falando, ó, isso aqui é irresponsável. Não há testes clínicos que comprovem que há nível seguro de consumo dessas substâncias. O deputado Kim Kataguiri foi e votou a favor, junto com a bancada ruralista, e mente sobre a produção de orgânicos, e mente porque o grau de produtividade depende basicamente da escala de produção, do acesso a crédito e das técnicas produtivas que estão colocadas. A partir do momento que você estimula a demanda, que você apoia com crédito, com maquinação, né, aumentar a composição orgânica do capital, você consegue aumentar a produtividade. Agora, Kim Kataguiri, quem tá certo? É você ou é a Fiocruz? Porque a Fiocruz disse que o projeto que você votou a favor traz consumo de substâncias cancerígenas que não há testes clínicos provando nível de consumo seguro. E você votou a favor. A gente vai confiar em quem? Na Fiocruz ou você? Tá subindo para minhas redes sociais agora a notícia falando disso, de mais um voto criminoso e irresponsável com a saúde do povo brasileiro, do deputado Kim Kataguiri. 5 minutos para resposta aqui. Vamos lá, isso aí eu nem precisaria de 5 minutos, porque primeiro ele simplesmente utilizou um argumento de autoridade que é uma falácia, né? Ó, quem é que está certo? A Fiocruz ou o Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri, né? Primeiro porque o projeto de lei, o Kim Kataguiri e diversas instituições que respaldaram e que, inclusive, é uma mentira quando você coloca que o projeto de lei libera agrotóxicos. O projeto de lei não libera nada. O projeto de lei, ele traça um procedimento, né, de uma fase só, que é o mesmo procedimento utilizado pela União Europeia, que você tanto coloca. Nós estamos unificando o nosso procedimento com o procedimento da União Europeia para ele não ter que passar em 3 fases distintas e passar por um único canal, mas sendo escrutinado pelas mesmas instituições que escrutinam hoje os defensivos agrícolas. Então eu não estou excluindo nenhuma análise, né, de periculosidade, eu não estou excluindo nenhuma análise de prejuízo à saúde.
todas as instituições que antes faziam o escrutínio dos defensivos agrícolas continuam fazendo com a aprovação do PL dos defensivos agrícolas. Eu desafio você a dizer uma instituição que deixa de dar parecer em relação aos defensivos agrícolas no PL que nós aprovamos. Nós simplesmente simplificamos o procedimento administrativo. Não há nenhuma nova leniência, nenhuma nova permissão, nenhuma nova facilidade para você aprovar substâncias perigosas. E veja só a contradição que você entra, porque você coloca, olha, aqui no Brasil tem substâncias que são proibidas, né, na União Europeia, que são proibidas nos Estados Unidos, justamente porque o procedimento deles de aprovação de novos defensivos agrícolas, que são cada vez menos agressivos e cada vez mais produtivos, é mais célere. A gente demora mais para aprovar o uso de novas moléculas aqui no Brasil, e justamente por isso que a gente tem proibições, né, que a gente utiliza produtos atrasados, e muitas vezes, né, o produtor recorre a contrabando para utilizar os produtos mais modernos que possuem no mercado. Então, há uma contradição entre o que você coloca da nossa demora, da nossa burocracia, dos procedimentos administrativos pelos quais o produtor precisa passar hoje, e em relação ao procedimento que nós estamos igualando com o procedimento da União Europeia. E veja, um dos países, né, mais longevos do mundo, com os alimentos mais saudáveis do mundo, com os hábitos mais saudáveis do mundo, com as melhores expectativas de vida, que é o Japão, usa N vezes mais agrotóxicos nas suas produções do que o Brasil. Usa muito, mas nem se compara. É tipo assim, coisa de pelo menos, se não me falha a memória, mas eu vou pedir também para colocar nas minhas redes, pelo menos 7 vezes mais do que a gente utiliza aqui no Brasil. Então é uma falácia você colocar... Ah, e outra coisa que assim é risível, você falar que na produção de alimentos orgânicos só não é tão produtivo, só não produz tanto num território tão pequeno em comparação com os alimentos comuns, porque não tem acesso a crédito e porque não tem um incentivo público, porque não tem escala de produção e porque não tem acesso a crédito. Não tem absolutamente nada a ver, é uma questão de tecnologia, é uma questão de você produzir muito mais num território muito menor. Hoje a gente conseguiria dobrar a nossa produção agrícola sem derrubar uma única árvore sequer, muito por causa da tecnologia, já na semente, transgênicos, defensivos agrícolas, tudo isso que vocês colocam contra, demonizam, né, tentam, né, colocar como se fosse a pior coisa do mundo. Se nós plantássemos orgânico no Brasil inteiro, nós desmataríamos o Brasil e ainda assim não seria o suficiente para alimentar toda a população, e não tem acesso a crédito que aumente magicamente a produtividade, que você magicamente, num território menor, vai conseguir produzir mais alimento porque o crédito está mais fácil, ou porque você aumentou a sua escala de produção. Você só vai desmatar mais, você só vai gastar mais território para você produzir uma quantidade menor de alimento do que se produz hoje. Então, assim, é um desconhecimento em relação à legislação de modernização de procedimentos administrativos para defensivos agrícolas, é um desconhecimento em relação à escala de produção que se pode dar e à produtividade em relação a alimentos orgânicos, e todo o procedimento e todas as agências que, mais uma vez, eu te desafio para reforçar, porque às vezes eu falei no início da fala, você esqueceu, colocar uma única instituição que deixou de fazer avaliação sobre defensivos agrícolas a partir da aprovação desse PL. 3 minutos para réplica. Vamos lá. Não sei se vocês repararam, quando eu citei a Fiocruz, não é argumento de autoridade, né? Nem eu sou agrônomo, nem você é agrônomo. Então a gente tem que trazer pessoas que estudam, que têm acúmulo, que têm pesquisas científicas sobre o tema. Veja, eu citei que todos os ex-ministros do meio ambiente foram contra o PL do veneno. Todos os ministros estão errados? Eu citei que a Fiocruz afirmou que não há testes clínicos para o consumo seguro dessas substâncias cancerígenas. O deputado Kim falou, não, mas tem várias instituições que atestam o contrário. Ele não falou o nome de nenhuma. Ele não falou o nome de nenhuma. Então não é argumento de autoridade, é uma questão técnica. Veja, o consumo desmedido de agrotóxicos está ligado ao desenvolvimento de várias doenças, inclusive na área da oncologia, né? Casos de câncer. E que o consumo de agrotóxicos deve ser inibido e trabalhar para ter cada vez menos, dados os prejuízos à saúde da população, os prejuízos à fauna, à flora, a contaminação de lençóis freáticos, inclusive. Então a questão é bem simples, Kim. Você não tem uma tréplica, mas você que faz a próxima pergunta. Vamos lá. Qual foi a instituição
que disse que o PL do veneno não representava risco à saúde do povo brasileiro. Porque eu acabei de citar, esse momento já está nas minhas redes sociais, que a Fiocruz afirmou que não existe nível de consumo seguro comprovado com testes clínicos para essas substâncias cancerígenas que causam câncer. Isso é bem objetivo e bem simples, e você não respondeu. Aliado a isso, você faz uma confusão, porque veja, a questão da União Europeia e dos Estados Unidos sobre o consumo de agrotóxicos não é questão de burocracia, de procedimento. A questão central é que a cada 3, 4, 5 meses tem algum projeto de lei na Câmara dos Deputados que está no projeto de lei a liberação da substância. Está no projeto de lei. E aí, evidentemente, que eu não vou lembrar o nome das substâncias cancerígenas e por aí vai, que tem nomes ultra complexos de química. Mas assim, o Congresso brasileiro, de tempos em tempos, aprova a liberação de substâncias que a União Europeia, por exemplo, não usa. Isso é fato. É só dar uma pesquisada. Vou estar subindo aí para minhas redes sociais matérias sobre o tema. E o deputado faz uma demagogia, que é, por fora de estudos, por fora da experiência internacional. Vamos fazer o seguinte, deputado, apresente um projeto de lei dizendo assim, no Brasil só se usa os agrotóxicos que são liberados na União Europeia. A bancada ruralista que você vota junto não vai aprovar. Sabe por que ela não vai aprovar? Porque aqui tem um nível de liberou geral, causando doenças no povo, destruição ambiental, contaminação de lençóis freáticos, que você traz um pseudo-debate técnico para fugir do mérito político, que é o agronegócio empurrando agrotóxicos por cima de tudo, contaminando o povo brasileiro.